Você sabia que existem direitos que as pessoas com deficiência desconhecem? Saiba quais são, como acessá-los e o que fazer quando seus direitos forem negados. Disponível em livro e curso. Link na descrição do vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso PCDcast. Meu nome é Priscila Machado, sou uma mulher branca de olhos verdes. Hoje eu tô com o cabelo preso, meu cabelo é louro. Estou com uma camisa social preta. Eu sou escritora, palestrante, especialista em direito da pessoa com deficiência, autora do livro Direitos e Benefícios para Pessoas com Deficiência e do livro Princípio do Melhor Interesse da Pessoa com Deficiência. Nesse episódio eu vou falar da maternidade, mas não da maternidade convencional que estamos acostumados. Eu vou falar da maternidade atípica. E para isso eu trouxe 3 especialistas em direito da pessoa com deficiência, 3 mães atípicas que vão nos auxiliar nisso. Doutora Afra Rafaela Vieira, doutora Sara Medeiros e doutora Daniele Sereno. E aqui eu vou começar com a Afra, passando para ela se apresentar e fazer sua audiodescrição. Olá a todos, uma satisfação muito grande estar aqui. Eu também sou uma mulher loira, também tenho olhos verdes, também estou de cabelo preso. Hoje eu estou vestida toda em tons de azul marinho, que eu gosto muito. Enfim, muito feliz de estar aqui, de poder trocar. Conheço todas aqui já de militância, né? A militância nos adotou. E acho que essa troca hoje vai ser muito rica. Sara? Olá, prazer, uma honra muito grande participar do PCDcast. Grata pelo convite. E começando para a minha audiodescrição, eu sou uma mulher loura, estatura mediana, estou usando um blazer branco e é muito importante trazer essa temática porque mais do que a nossa vida profissional se tornou uma missão de vida, porque é impossível não cruzar a vida profissional com a nossa maternidade que veio atípica, cheia de dificuldade, mas com uma missão que supera qualquer dificuldade que a gente já tem enfrentado e a gente traz isso para a nossa vida e eu imagino que na noite de hoje, no dia de hoje, nós vamos trazer temáticas importantes com profissionais excepcionais que vai elucidar algumas questões e vai com certeza transmitir muito aprendizado para todas. Obrigada. Dani? Olá, minha audiodescrição é a seguinte: parda, cabelos agora meio avermelhados, olhos nem preto e nem branco, meus olhos são manchados, não me perguntem por quê. Estou com um vestido meio marrom, com uma legging preta e um casaco caqui. Um brinco em formato de uma folha dourada, que eu adoro muito. E eu tô aqui absolutamente feliz e grata por partilhar com vocês dessa nossa vida ativista de ser, em que acho que Deus coloca a gente com conexões perfeitas e com propósitos muito certeiros. E começando, quem quer responder a primeira pergunta em que momento vocês descobriram que o filho de vocês tinha deficiência? Quem quer? Bom, eu posso iniciar. O meu filho, desde o início, os primeiros 9 meses, já veio uns sinais diferentes, mas que eu só pude observar com calma e ver um viés, uma cautela maior depois de 1 ano e meio, quando expirou todos aqueles que a gente fala, né? Aqueles marcos, aqueles marcos do desenvolvimento que com 1 ano e meio, 18 meses, já tinha superado. Ele adiantou muitas coisas, mas a maioria das funções que já esperávamos, ele já demonstrava ter ali uma certa dificuldade de acompanhar. E ali eu já percebi que tinha algo diferente, mas ao mesmo tempo, primeiro filho, então eu não tinha muito parâmetro para comparar, tendo em vista que eu também não tive um convívio com irmãos, primos, então, filha única, então, tudo foi muito diferente. E a partir daí, com as sinalizações da creche
escola sinalizando, pediatra sinalizando, embora teve a resistência de algumas outras profissionais que, calma, vamos esperar, é porque eu era uma criança mimada. Nisso, somente com 3 anos e meio, veio alguma intervenção suficiente para, pelo menos, começarmos a investigar o autismo, porque até então, embora tivesse já tido alguma abordagem, com 3 anos e meio, que ele começou com as terapias, que é ali a estimulação precoce, que foi quando ele, com 4 anos e meio, começou a balbuciar e começar a se comunicar. Então, veja que de 1 ano e meio já tinha-se alguma sensação assim diferente, mas demorou ainda mais 1 ano e meio, quase 2, para a gente conseguir chegar a uma hipótese de pelo menos investigar com mais cautela. Depois de muitos profissionais sinalizar, eu senti, mas ainda tem aquela resistência e aquele luto que a gente vive, né? Eu perdi muito tempo rejeitando essa hipótese. E esse luto, Rafa? Fala pra gente um pouco. Olha, eu vou te falar, parece que eu poderia pegar o princípio da descrição, né, do que a Sara estava falando e falar assim, bom, vamos economizar tempo, cortando para o momento, mas eu acho que eu ainda posso acrescentar nessa equação que o momento em que eu me dei conta, né, que a minha filha, na verdade, foi das últimas. Minha mãe começou a sinalizar, o pai começou a sinalizar também, né, o meu marido começou a sinalizar, só que a gente estava num momento muito complicado, que era um período pandêmico. Então, a gente cutucava o pediatra falava, olha, eu posso dizer para você que você vai ter que procurar uma fono, você vai ter que procurar um neuropediatra, você vai ter que procurar uma terapeuta ocupacional, mas não tem ninguém aceitando pacientes novos. O ideal seria você colocar na creche, porque a creche também traz um parâmetro, né? Eles trazem uma coisa mais factível, vai te dizer se em contato com outras crianças como é que interage. E a minha filha não tinha nenhum interesse em crianças. Era uma coisa muito curiosa, não tinha interesse. E olhando para trás hoje em dia, com um olhar treinado, eu vejo que, assim, já tinha tudo, o autismo já estava ali, né? O brincar atípico com as coisas, assim, de maneira diferente, as crises muito fortes que as pessoas consideravam birra. Eu tinha muito desentendimento com meu marido nesse sentido, porque ele achava que que eu estava mimando, enfim. E aí a gente teve, como acho que muitos casais tiveram, desentendimentos muito severos durante a pandemia. E quando ele trouxe essa hipótese, ele foi o primeiro a falar, olha, eu acho que a Mariana pode ser autista. Eu achei, olha só que loucura isso, eu achei que ele estava tentando, a gente teve um período que a gente passou separado, eu achei que ele estava tentando se reaproximar. Eu falei, cara, eu não acredito que você está inventando uma história como essa para tentar uma aproximação. Mas aí, com o tempo, eu fui aceitando aquilo, mas eu acho que a realidade, pelo menos para mim, assim, a gente não tem noção. Como ainda continua, ela tem 6 anos hoje, graças a Deus, desenvolvendo, muito bem assistida em termos de terapias, mas a gente está sempre dentro de uma incerteza, e eu acho que isso provoca um luto constante, porque você vai periodicamente matando expectativas. Você aprende que você não pode ter expectativas, né? E isso é uma coisa que internamente eu acho que fere um pouco, porque é natural que um pai tenha expectativas em relação a um filho, né? Só que com o tempo você vai vendo assim, cara, você nunca vai saber até onde aquela criança vai chegar. Só quando ela efetivamente chegar. Você não vai saber se ela vai conseguir desenvolver a comunicação de forma fluida até que ela desenvolva ou não a comunicação de forma fluida. A minha filha tem 6 anos e ela sabe usar um assento sanitário, mas ela ainda não abandonou a fralda. Ela sabe, ela senta no banheiro, a gente consegue que ela faça xixi, que ela faça cocô, ok. Mas muitas das vezes ela tem os escapes, ela ainda não tem essa, né? E você fica naquela expectativa e a creche te pressiona e as pessoas te pressionam. Então, eu acho que essa questão do luto é muito difícil a gente dizer, pô, como é que foi? Porque eu conheço pessoas que ficaram completamente arrasadas e tal, e aí depois passaram. Para mim é uma coisa diária, porque eu tô sempre, já queria ter resolvido isso, já queria que ela tivesse, eu não consegui tirar a chupeta dela ainda, porque é uma forma que ela tem de se regular. E aí eu não consigo tirar a chupeta dela, eu tenho um problema com a mais nova, porque como é que eu digo pra mais nova de 4 anos que ela não pode usar chupeta, que a irmã mais velha de 6 usa? Então são tantas camadas em relação a essa questão, que eu acho que o mais importante é que
pais e mães e cuidadores atípicos busquem também tratamento para si. Terapia, para você estar sempre ali, tendo um espaço sem julgamento onde você possa dizer, como eu falo, antes de eu descobrir o autismo, eu queria que minha filha fosse bailarina, que ela fosse pianista. Hoje em dia eu só quero que ela tenha autonomia. A única coisa que eu desejo do fundo do meu coração é que ela tenha autonomia. O resto, o que ela quiser ser, né? Você vai matando as expectativas aos poucos e isso é um processo de luto constante. E Dani, a Rafa falou sobre esse luto constante. Você acha que esse luto, a sociedade aceita e respeita ou te reprime e silencia? Pode pedir uma próxima? Não, eu vou responder fracionado. Qual é a questão para mim? Como que funciona? Não vivi o luto. Não vivi. Para mim foi um alívio. Quando eu consegui laudar, foi um alívio. Nossa, graças a Deus. Tá aqui o pedaço de papel. Pronto. Para mim, né? Porque para os outros, para grande parte da família, até hoje é o seguinte. Tem nada. Esse garoto não é autista, não. Para mim, eu tenho certeza que ele não é. E se for, é muito leve. Só que esse é muito leve, é que fica batendo no portão de ferro, que a rua inteira já escuta, mas não, como não mora lá, como não mora nem na rua, né, nem vizinho, não sabe. Então, assim, é aquela birra, né, Afra? É essa birra. E, então, assim, a mãe aqui não teve apoio da primeira creche, da primeira escola, não foi parceira para avisar, porque eu achava que os meus filhos eram santos, que só aprontavam dentro de casa, porque quando ia para a escola, para a creche, eles eram anjinhos, porque quando chegava em casa, eles iam assim na prateleira, vap, derrubava tudo quanto era livro. E o hiperfoco na chupeta, 5 chupetas na mão e uma na boca. Tem umas coisas muito então, peculiares, assim, né? O luto do dia a dia, assim, partilho da mesma coisa. Se num dia eu consegui que ele fosse no meio de uma multidão, a menina não. A menina, porque são 2, tá? Gêmeos. A menina, ela não suporta a multidão, barulho, usa fone. O garoto se amarra no barulho, mas é o garoto que desregula, que morde, que é agressivo, que bate, que dá soco na cara. Ah, não, é falta de você ser muito firme com ele. Você precisa ser mais firme com esse garoto. Você precisa, é assim mesmo, você precisa ser mais firme com esse menino. E todo mundo só fala isso, você precisa ser mais firme com esse menino. Aí eu pego e já começo a sugestionar, no máximo, assim, chega uma hora que você cansa. Você não quer levar uma semana ele pra escola pra mim, não? O máximo que eu faço agora é oferecer. Calça meu sapato, né? Pra depois porque vir falar. assim, tipo, eu já tô com preguiça. Tanta preguiça. Eu também. Então, assim, Só pra contextualizar. A Marina tem 6. Isaac tem 9. 9. E Alonso e a Alicia tem 5. E a Alicia eu consegui desfraldar. Ela só urina na cama, sim, ficou frio, alguma coisa. Mas o Alonso, XXXG não dá. É P infantil. Eu também passo por isso. É um menino que aos 2 anos de idade empurrava um sofá. Ele é muito forte. Muito forte. Então, assim, ele é um menino gigante? Não, ele é um menino alto pro padrão de 5 anos, mas ele tem uma força absurda. Eu sinto isso na Marina também, pra conter em crise é um negócio Então, assim, absurdo. tem crise, é melhor você não medir força. Fala que ama, que vai sair bem mais barato. Em algum momento vocês chegaram a se sentir culpadas? Alguém fez que vocês se sentissem culpadas A todo pelo momento. diagnóstico? Não, você sabe que não. Eu não sinto essa culpa. Eu não sinto culpa, mas eu fui muito culpada. Eu me sentia... Primeiro, a gente se sente culpada por demorar. Porque na nossa mente, a gente sempre... até no direito, né? Quanto mais cedo começa a intervenção, então mais tempo a gente ganha ali pro neurodesenvolvimento. Mas, no sentido da culpa, eu me sentia muito culpada, porque sempre parecia que eu não estava sendo mãe suficiente, parecia que eu não estava dando limite suficiente, eu deixava muito solto, ou então, hoje em dia, eu me sinto culpada, porque parece que hoje eu aperto demais. Com total respeito, se você tivesse dado limite, se você tivesse feito tudo isso, você acha que seria diferente? Não sei.
Então, Não, a gente não- sinceramente. Então, o que eu vejo é que hoje, vendo a idade dos filhos de vocês, 5, 6 e o meu com 9, eu vejo em vocês, na fala de vocês, o que eu já passei com o Isaac, no sentido de que ouvia que, você tem que dar limite. Então, hoje, eu escuto da escola, pega leve, cobra menos. Porque de tanto a gente precisa ser rígido, porque o autismo, o diagnóstico, também a gente precisa entender que Ele que tem que não ter é uma porque tem disciplina. autismo que a gente tem que deixar, não. Correr Igual frouxo. eu Faz escuto tudo que às quer. vezes. Eu ouvi isso da fono da minha filha, a primeira fono da minha filha, a doutora Fabilene. Nunca mais esqueci. Ela nem pôde continuar o atendimento da Marina, mas ela me chamou, numa das crises que a Marina deu dentro do consultório dela, a Marina devia estar com 4 anos, ela me chamou de canto e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, entenda, isso vai ser crucial para o desenvolvimento da sua filha. Ela é uma criança como outra criança qualquer em termos de necessidade, de segurança e de limite. Você não entra nessa de achar que com ela você tem que pegar mais leve, porque senão ela se desregula. E com o tempo a gente começa a até observar os movimentos manipulativos, que eles também têm, como qualquer criança, né? Que ainda que ela não tenha um desenvolvimento verbal pleno, ela consegue se comunicar, ela fala várias palavras, ela sabe comunicar, tá trabalhando isso, ela não é não verbal, né? Ela tá transicionando, mas eu observo coisas curiosas que, enfim, se você não tiver um olhar treinado, você pode encarar, ela tá em crise, tá desregulada, sabe? Muitas vezes ela entra em crise, né? Aquela situação que você acha que ela tá em crise, quando você olha, ela tá te observando, aí ela para, te observa para ver sua reação e volta, entendeu? Então, isso demanda, né? E qualquer criança precisa e quer. Criança gosta de um ambiente regulado, um ambiente com limite. Então, o autista, assim como qualquer criança. Só que a gente tem que ter preocupação, porque como eles têm essa dificuldade, o funcionamento neurológico é muito diferente, né? E eles têm essa dificuldade de leitura social, eles têm comportamentos inapropriados, porque eles têm dificuldade de leitura social. Então, a minha filha não sabe que ela não pode entrar num restaurante, na mesa de uma pessoa e pegar uma batata frita. O que a de 4 anos já consegue, não, eu não posso ir ali, eu não tô... É o filtro. E não tem esse filtro. Então, eu acho que aí entra essa questão, que a gente acaba numa preocupação maior de reprimir mais, para evitar mais julgamento social. Mas, sinceramente, vai ser julgada. Vai sim. Eu já entendi que taca pedra na Geni. Vão me tacar pedra. Não estou nem aí. Pode tacar. Não me preocupo mais com isso. Já me isentei de toda essa culpabilidade, sinceramente. Mas é libertador Estou mesmo. pouco me lixando. Não, eu imagino que Minha seja terapia, libertador. para isso, glória a Deus, está em dia. A minha tá em dia, mas ainda não cheguei nesse nível de Não, maturidade. tô falando sério. Me afeta outras questões envolvendo os meus filhos, né? Pode acontecer se eles ficarem doentes e eu não saber proceder com algo específico de uma febre de 40 a 41, possa ser que eu perca talvez o controle, mas até 39 acho que eu sei lidar com a questão. E toda mãe tem uma sobrecarga, mas a sobrecarga da mãe atípica é muito maior. Existe uma nova rotina e você tem que se adaptar a essa nova rotina. Como foi a adaptação a essa nova rotina? Eu acho que ainda né? A gente ainda tá nesse processo. Pelo menos eu falo por mim, porque a minha filha, ela nunca... Hoje eu vejo, eu também não tinha parâmetro, porque eu nunca tinha tido filho antes, ela nunca dormiu bem. E aí passou aquela primeira fase onde você olha pro lado e fala assim, mas aquela criança já tá dormindo a noite toda, né? Sei lá, estranho, ela continua não dormindo. E aí ela fez 1 ano, ela continua não dormindo. Ela fez 2 anos, ela continua não dormindo. Você continua acordando de tempo em tempo, porque a criança continua pedindo mamadeira, tem 5 anos de idade, a criança continua pedindo mamadeira 11 da noite, 3h30 da manhã, e você continua entregando mamadeira a madrugada toda. Continua mamando durante o dia, almoça, janta, come, lancha, mamar é pra se regular mas antes do almoço, antes da janta e de madrugada e de noite tem os intervalos da mamadeira. E mãe, para com isso, não. A Alicia saiu da mamadeira de boa, saiu da fralda, mas o Alonso rasga a mamadeira. O tempo todo. É isso. Então é o tipo de coisa assim que as pessoas pensam, eu falo muito assim, imagina que você ainda tem um bebê. Porque continua usando fralda, continua mamando, continua, né, demandando como um bebê. Comportamento.
Então, ainda é muito cansativo. E ela, por conta também de uma característica muito marcante no autismo, que é resistência absurda à dor e falta de noção de Também, perigo, É. é como se você tivesse uma criança de 2 anos dentro de casa. Se você piscar, Isso. ela trepa num móvel, ela vai brincar com a faca, ela acha que é, né? É o tipo de coisa que você fala. E ela não tem noção, ela simplesmente está ali, olha. Então é você continuar alerta. Uma coisa é você ter uma criança dentro de casa e você saber, pô, daqui a pouco passa essa fase dos 2 anos, você tem que ficar o tempo todo, que a criança começa a andar. Que a questão da faca era só lá em casa. Não, eu acho que aqui é unânime, porque essa preocupação Sabe por que eu não existe. coloquei ainda tela? Porque na creche anterior, né, a criança estava agarrada na tela do 3º andar da creche. E aí eu tive que ir lá resgatar, porque eu não queria soltar, eu só ia soltar se a mamãe chegasse. E, enfim, foi quando São quebrou o fio da situações, confiança e toda aquela questão que a gente passa, né, quando você vai laudar. Mas isso já é história para outro podcast, para uma outra palestra, porque a história é longa. E vocês têm rede de apoio? Como que funciona? Eu particularmente tenho, né? Porque também, o que acontece? Eu não digo que foi sorte, porque na verdade eu encaro isso como um privilégio concedido por Deus, que traz uma responsabilidade. Para mim, isso é muito claro na minha cabeça. Deus fala assim, ó, eu vou te dar o chão, você vai pisar, mas você vai ter uma obrigação de buscar chão para quem não tem chão, de ser voz para quem não tem voz. Então eu encaro isso dessa forma e levo também com muita leveza. Não é uma questão de obrigação assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso, não, eu faço com muito gosto. Mas, desde o princípio, eu consegui um direcionamento. Então, assim que eu recebi o diagnóstico, um casal de amigos que já tinha um filho autista sentou comigo e com meu marido e deu todo a planta. Olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai buscar assim, o plano vai ser assado, tem que fazer. E a gente foi fazendo. E isso foi trazendo o quê? Eu conseguia uma liminar para que o plano custeasse um tratamento mais completo. E aí eu conseguia que uma clínica muito especializada de aba trouxesse. Então, minha filha tem terapia todos os dias em casa. Ela é acompanhada por uma AT na creche, isso traz uma tranquilidade. Porque ainda num pequeno período que ela ficou sem AT especializada na creche, que era uma acompanhante fornecida pela creche, quando você tem uma AT sua, né, que eu digo minha, elas têm uma troca maravilhosa comigo, elas têm um afeto absurdo pela minha filha. Então você tá tranquila, eu fico muito mais tranquila, né? Então eu considero que tudo isso vai tirando tijolo de cima da gente. Porque você tá conseguindo um tratamento adequado, você sabe que a sua filha tá com porque ela não fala direito, né? Então você tem aquela preocupação, será que gosta? Será que não gosta? Será que vai maltratar? Isso tudo são pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda e que deveria ser direito de todas as crianças que têm necessidades especiais, sejam elas autistas ou sejam crianças com transtorno de neurodesenvolvimento qualquer, né? Que pode não fechar um autismo, mas a criança pode ter uma necessidade. Então, para além disso, eu tenho uma situação financeira confortável que me possibilita ter uma babá maravilhosa. A minha mãe é uma pessoa também que está ali para me ajudar, mas eu não posso deixar de trazer isso, porque eu acho que aí chega o propósito. Recentemente, inclusive, a Priscila me pediu. Eu agora até ia comentar sobre isso, porque tem pouco tempo, acho que 2 meses, uma amiga me ligou e falou: Pri, me dá uma ajuda. Eu tô com uma pessoa conhecida que todo mundo na família já viu que as crianças são diferentes, tem algum problema ali, o pessoal acha que é autismo, só que ela não aceita. Você consegue ajudar ela? Eu falei, olha só, eu sou muito boa na teoria, na tese, mas essa parte prática, como que eu vou chegar pra uma mãe que eu nem conheço e falar, olha, tá todo mundo achando que o seu filho é diferente, tá com problema. Eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, vou ligar pra Afra. Aí mandei mensagem pra Afra, falei, Afra, me ajuda aqui. Aí ela falou assim, me dá o telefone dela. Em 10 minutos a Afra manda mensagem, só pra te avisar, eu já falei com ela, ela já aceitou o tratamento, eu já liguei pra fulana, já consegui marcar uma data e ela vai lá. Aí eu falei, meu Deus, ela tem que dar um curso de como fazer isso. Aí eu liguei pra pessoa e falei, olha, eu não te falei que eu tinha uma amiga que resolvia? É sobre tudo isso. resolvido. É sobre vamos dar as mãos e não vamos caminhar só. Eu não costumo nutrir, não é sentimento de...
um sentimento de fraternidade mesmo, porque você se coloca muito ali naquele lugar. Essa pessoa especificamente, essa mãe, quando eu mandei mensagem pra ela respondeu assim, imediatamente. Ela, eu posso te ligar? Eu senti ali o desespero. Eu falei, claro, liga. Eu lembro como se fosse ontem, eu tava andando, indo pegar o catamarã, né, pra poder atravessar pro Rio, de Niterói ao Rio. Eu falei, pode, claro. Cara, eu acho que o trajeto do catamarã são 20 e poucos minutos, eu ainda esperei mais um tempinho. Eu sei que eu passei uns 40 minutos com ela no telefone. E ela foi muito emblemática ela virar pra mim e falar assim... ela me contou da realidade dela. Ela sofreu violência doméstica na gravidez do menino de 1 ano e meio, e ela já tinha uma menina de 2 anos e meio. E o menino de 1 ano e meio era muito característico. O que ela descrevia ali é muito característico de autismo. Evidentemente, pelo telefone. E eu não sou médica, não sou neuropediatra, eu não tenho como fechar um diagnóstico. Mas, olha, ele só quer saber de brincar com tampinha, ele não fala, ele só come determinados alimentos, ele tem crises que os vizinhos... E os vizinhos, olha, as pessoas se metendo. Para de dar peito pra esse garoto. Eu falei, não faça isso. Ele só fica quieto quando eu dou peito. Eu falei, é a forma que ele tem de se regular, não faça isso. Se você tirar peito, vai piorar. E ela dizendo assim, cara, eu não consigo dormir, eu tenho estratégias pra dormir. Ele não dorme a noite inteira. E eu não consigo dar atenção pra de 2 anos e meio. E ela passou um período abrigada, porque por conta da violência doméstica, ela ficou grávida com a filha, sem ter onde morar. Então, ela passou um período em abrigo. Aí, ela conseguiu, através de uns programas assistenciais da prefeitura, né, de Maricá, ela conseguiu um local para ir. E o que me marcou muito foi, quando a gente terminou a ligação, eu falei assim, cara, vai ter um piquenique lá no Parque Nancy, para criança, para comemorar, né, em comemoração ao Dia Internacional de Conscientização do Autismo. Você não quer ir? Ela, poxa, querer eu quero, mas eu não tenho condição de sair de casa com uma criança de 1 ano e meio completamente incontrolável, né, que você imagina, a gente sabe o que é você sair com um autista, é você ficar o tempo todo, não pode soltar, porque eles têm looping de fuga, porque, né, e uma de 2 anos e meio, não tem como. Se minha irmã viesse pra cá, eu poderia, mas eu sozinha não consigo. Aí eu entendi aquilo, eu falei, aquilo foi uma porrada. A segunda porrada foi, se eu te mandar meu endereço, você pode vir na minha casa me fazer uma visita? Porque eu não converso com ninguém. Eu não tenho ninguém pra trocar uma ideia. Você vem me fazer traz a sua filha pra brincar com meu filho, porque eu preciso ter uma conversa com algum adulto em algum momento da minha vida. Então, isso é uma realidade recorrente. Isso não é exceção, isso é a regra. Isso é a regra. Entendeu? Então é uma realidade muito pesada. Não é uma realidade fácil. Mãe solo tem uma sobrecarga 20 vezes maior do que mães que têm um amparo de companheiros ou até mesmo da própria família. E ainda digo mais assim a vocês, que é uma coisa que eu acho muito importante. Quando a gente está dentro dessa realidade da maternidade em si, a minha experiência dentro de inúmeros grupos e coletivos o autismo entra pela porta, o pai pula pela janela. Então. É difícil você conseguir manter, e eu digo até por mim mesmo, eu e meu marido, a gente quase se matou, entre aspas, né, antes de conseguir ajustar, porque eu achava que eu tinha mais direito do que ele de dormir. A gente tinha muito conflito sobre essa questão do cuidado, eu estava muito sobrecarregada. Isso já é natural da maternidade, né? Já é natural, porque socialmente a gente já tem essa obrigação, a sociedade já nos imputa a obrigação do cuidado. Com o autismo é 10 vezes mais pesado, assim. A realidade é essa. E solo é 20 vezes mais pesado. Então, isso é o tipo de coisa que a gente precisa de políticas públicas. Que essas mães estão morrendo e estão matando seus filhos também, né? Você me pegou num ponto aí que a gente vai passando por coisas que depois a gente pergunta assim, o que eu vim fazer nesse lugar? Por que Deus me colocou aqui? Eu acho que é mais ou menos isso que acontece. Eu precisei ter a matrícula das crianças negada, e aí eu falava assim, não quero também meu filho onde não, né? Enfim, onde não querem ele, não desejam. E eu fui para a escola pública, municipal, que acabou não tendo outra saída para o meu caso. E eu tinha
tinha um preconceito, estigmatizava o ensino público. E dentro do ensino público, as pessoas acham que não tem essa, eu já escutei, dentro do ambiente familiar, não tem essa de ficar dentro da escola, esperando o aluno ficar lá dentro, não. É porque fala tanto, aí eu fico, cri, e não deixa, nem perco meu tempo explicando que é para a criança se adaptar ao ambiente. Então, assim, todo esse ciclo que a criança tem um escape, quer ver se alguém, não necessariamente a mãe, vai estar lá para ele... não, agora eu posso voltar para a sala, porque tá ali no pátio me esperando, né? Ai, mamãe tá ali, tio, Segurança, vovô, né? vovó, né? É aquilo, a segurança. E nessas andanças de ficar no pátio, eu conheci um amiguinho que estava no parquinho, estava lá naquela fase que eu achava que era só mediador, eu não entendia que a figura era professor de apoio. E tô vendo lá a criança no mesmo parquinho que o meu filho, e a professora fala para mim: cuidado para não machucar o seu filho. Eu, machucar o meu filho? Como assim? Não tem como machucar o meu filho. E aí a gente cai naquele mesmo... pensamento, né? Meu filho que machuca. Meu filho que machuca... meu filho que vai machucar o outro? Tá pensando o quê? Meu filho que é hostil. Ainda fiz a perguntinha mágica. Não tá medicado, não? Não é isso que fazem pra gente? Não tá medicado, não? Está a medicação. Né? Qual é a medicação que ele toma, né? Aí quando a gente, né? Era assim que tratam a gente, né? Oi, e aí? Aí eu fiz para a professora falou: então, mãezinha, ele não tem laudo. Olha, ele não tem laudo, me bateu de um jeito. Vamos lá, vamos retomar. Escola pública municipal. O que você acha que tem próximo à escola pública municipal? Um prédio de muitas casas de padrão social alto ou comunidade quebrada, favela? Da onde era o menino? Qual o acesso ao Sistema Único de Saúde aquela família tem? Não sei, tá? Não sei se era negacionismo, não sei se era dificuldade com o CISREG, não sei qual era a situação daquela família, mas o fato é que aquele menino não tem laudo. A escola já selecionava um profissional para o nível de suporte que aquela criança necessitava. No final de 2024, que o MEC aprovou o parecer 50. Isso já era aplicado. E olha que o parecer 50 era inspirado no modelo internacional. Olha só, uma escola no município de São Gonçalo. Eu quero saber com base em que a escola fazia essa avaliação para poder... Então, eu vejo muito mais até porque fizeram isso com a minha filha numa escola particular. Eu acho que eles fazem até mesmo como uma forma de contenção de danos, cara. Eu paro para pensar a respeito disso porque vai ser muito mais danoso deixar aquela criança tumultuando o colégio, agredindo outras crianças dentro de sala. Não. Muitas vezes não é por uma questão, eu vejo dessa forma, né? De, tipo assim, uma ideologia, a direção tem uma mentalidade de cuidado. Eu acho que é muito mais... É o problema, tipo assim, esse, eu tenho que fazer alguma coisa com outros. isso. Não. Tô te falando de boa. O trabalho da escola era brilhante. Não, porque assim, essa escola, porque o que eu vejo muitas pessoas A minha reclamando realidade foi é diferente. que A minha esse experiência é um pouco suporte tá diferente. ali para ser um segurança dos outros. Isso. Não. Para poder acolher aquela criança e dar o direcionamento que a Sim. criança Não, precisa. tudo bem, a fala pode ter sido assim, olha, Sim. cuidado para não machucar o seu filho. Uhum. Ok, a fala foi nesse sentido. Mas o trabalho da escola com aquele menino, ele estava tendo de verdade um profissional que estava dando suporte nele, inclusive quando ele conseguia ficar na sala de aula. Não, mas eu não tô falando nem desse Não, caso, mas a gente tá não, falando eu tô falando da assim, realidade de uma a realidade de uma geral, maneira né? geral Assim, é essa. não sei se Porque eles são desvio padrão, tá? Não, eu É o que eu recentemente, o que aconteceu? Uma mãe do Sarém me procurou, falou, olha, me indicaram você no Sarém e tal, eu tô com um problema muito sério, eu tenho um filho autista, nível 1 de suporte, que saiu de um colégio, agora está em outro, ali em Itaipuaçu, e meu filho está em casa,
há 4 meses. Porque, como ele saiu do ensino primário e agora está na primeira série, né, do fundamental, não tem acompanhante. E não adianta eu mandar ele para a escola, não porque ele vai se desregular, não, porque vai ser um depósito. Ele precisa de alguém do lado dele, ele precisa de um PEI, porque senão eu tô meramente, toma, fica com ele aí, não, vai ser inócuo. E eu não posso fazer isso com meu filho. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vou procurar a direção da escola, porque antes de judicializar, né, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou procurar a direção da escola e vou conversar para entender a realidade, para ouvir dela, até para a gente saber o que a gente vai fazer. Se eu vou judicializar, se eu vou pedir que o município forneça, se eu vou vamos contratar um e pedir que o município pague o contratado, né? Quando eles prontamente me atenderam, tá? Essa escola, eu acho que até eu poderia perfeitamente falar a respeito da Escola Municipal Paulo Freire, porque tem uma direção atenta, tem uma direção consciente da realidade, foram muito atenciosos, a diretora foi extremamente atenciosa e educada, ela nos recebeu, eu e o pai, sentamos para conversar, ela falou, olha, eu não tenho como dizer para vocês se tem uma previsão, se não tem, se vai aparecer, se não sei, a gente não sabe. A gente já fez a solicitação, na turma do seu filho tem mais 2 crianças na mesma situação, então são 3 crianças nessa mesma situação, eles estão em casa. Fora isso, ela tinha uma lista na parede com várias crianças com necessidades especiais, né? Olha, na turma tal são tantos, na turma tal são tantos. Ela sabe, tá mapeada ali a questão da necessidade. Tem crianças que, por questões de limitação, tem até um atendimento em casa, eu posso mandar o material para ela estudar em casa, mas no caso do seu filho, ela até perguntou pro pai, o que você acha? Dá para mandar ele? Ele falou, cara, não faz sentido eu mandar meu filho para cá, porque ele vai ficar sentado, não vai conseguir absorver nada. Ele é uma criança muito dócil, então eu acho que ele ainda corre risco dentro desse ambiente escolar de sofrer algum tipo de, né, de questão, de violência, enfim, coisas naturais da idade, bullying, entre outras coisas. E aí ela falou assim, olha, até se vocês entrarem na justiça e o município fornecer o acompanhante, forneceu por conta da sua ação, muito provavelmente, esse que você conseguiu judicialmente vai servir para os outros. Eu falei, então você já me deu um direcionamento, se eu for entrar na justiça, meu cliente está gastando dinheiro, entrou, né, me procurou, está me pagando. Então, eu vou pedir, na verdade, eu vou contratar alguém e pedir. Ela falou, se for um contratado seu que a municipalidade pague, não. Aí é só do seu filho. Agora, se o município botar alguém aqui dentro, vai servir para todos os outros. Né? Então, assim, outra coisa que eu tenho ouvido muito, e com muita razão, é que os professores estão sobrecarregados, extremamente sobrecarregados. Muitos deles estão, assim, jogados aos leões, né? Estão jogados aos leões. Estão adoecendo também. Para além disso, dentro dessa realidade de dar com crianças atípicas, você tem crianças neurotípicas que estão completamente sem limites, né? A sociedade está um pouco adoecida nesse sentido. Então, a sobrecarga é absurda e o sistema está em colapso. O sistema está em colapso. Acho que o grande problema da educação hoje é crescer o número de diagnóstico. Com isso, há uma demanda maior por profissionais. E esses profissionais são para vários sentidos, porque uma criança com deficiência intelectual vai demandar uma questão diferente da deficiência mental, da deficiência física, e dentro de cada tipo de deficiência, eles demandam ações diferentes e às vezes profissionais diferentes. Então, antes nós tínhamos um professor para 30 alunos, agora talvez nós tenhamos 5, 6, 7 profissionais numa sala de aula com 30. Isso. Então, demanda mais gente, onera, e talvez nós não tenhamos profissionais para atender toda essa demanda. Não, eu com certeza acredito que não tenha mesmo. Eu queria voltar exatamente nesse exemplo dessa escola, porque eu não sei como que a escola está aceitando mais aluno. Porque ela é de fato uma escola inclusiva. Você vai ver cadeirantes na sala, portadora de diabetes, tipo... Então, assim, a realidade que eu vejo é algo que eu gosto do que eu vejo,
porque eu vejo que é verdadeiramente inclusiva. E quando você fala assim, como é que é a sua rede de apoio? A escola, para mim, é minha rede de apoio. Se não fosse minha rede de apoio, eu estava lascada. Eu tenho contato de WhatsApp da professora de apoio, da professora da sala, da psicopedagoga da sala de recurso, de todos os profissionais. A diretora está toda hora no pátio, é aberta, ela não é de um gabinete fechado. Então, tudo que você precisar trocar com a escola, você consegue trocar. Em regra, você vai dar entrada na secretaria para pedido de um documento, eles vão levar o quê? 5 dias? Eu já teve documento que eu peguei lá, comprovante de matrícula, no mesmo dia. Então, assim, a gente sabe que existem umas questões burocráticas, mas acho que tudo também vem do relacionamento que você cria no local. Sim. Então, eu consegui criar um relacionamento tão de rede de apoio que é um privilégio. Para mim, se tornou um privilégio que não foi criado com nenhuma outra, porque eu chegava lá descabelada, de chinelo, de bermuda, assim, espelhando o máximo de igualdade que eu poderia, e aí fomos criando uma intimidade de relacionamento. Depois, claro, mas assim, foi criando o primeiro relacionamento. E sem essa rede de apoio que eu tenho da escola, eu não sei como eu ficaria, porque é um de manhã e uma tarde. Então, como é que eu vou e volto? E uma não está muito adaptada, a outra já consegue ficar com fone. Mas, assim, se algum não ficar muito legal, eu tenho que correr e buscar. Se não for, eu tenho que alguém buscar também nessa correria. Então, eu gosto de pensar na escola e acho que seria bom todo mundo refletir um pouquinho sobre. A escola não tem que ser hostil. Em alguns casos, ela é o nosso vilão. Em muitos, Em muitos. Mas eu gosto de pensar que dá pra gente tentar fazer um pouco diferente. Não, eu acho até preciso, né? Como é o caso dos meus, que graças a Deus eu tenho que agradecer de verdade, porque eu tenho uma escola que é parceira mesmo. A gente consegue fazer troca de verdade com ela. Ela é minha amiga, a escola em si. E esses dias eu fiquei chateada, porque eu escutei um relato da mãe da menina com diabetes. Ela tem uma liminar, e só que assim, troca política, troca diretor, trocou. Mas a diretora a gente já conhecia do pátio, ela era coordenadora. A gente já a conhecia. E ela resolveu dar uma ordem que foi espalhada. Não permita mais ninguém entrar. Não permita mais ninguém entrar. A menina só escutou a ordem do inspetor. Falou isso a diretora? Vou na Secretaria de Educação. Por que ela primeiro não tentou falar com a diretora? Essa ordem serve para mim também? Poxa, você sabe que eu tenho uma liminar. Estava resolvido. Ela conhece a diretora. Todo mundo ali conhece a diretora, ela não está trancada. Mas ela preferiu na Secretaria de Educação. Não tinha necessidade. Você não conversou com a direção da escola? Sim. Não resolveu? Ainda falaram, faz desse jeito que vai me ajudar. Isso aí. Porque a escola precisa, às vezes, que seja, de fato, judicializado. Porque a judicialização, por vezes, ajuda a escola, sim. Mas reclamação na Secretaria de Educação, não. É verdade. São coisas que têm 2 pesos. Você vai reclamar de um diretor na Secretaria de Educação, aí recebe uma ligação desnecessária. Quando, às vezes, você combina com o diretor uma judicialização que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que em se tratando de crianças, principalmente crianças e adolescentes atípicos, a chave é um fio de confiança com todos os profissionais. Eu hoje vivo a seguinte realidade. Meu plano era o Golden. Através da Golden, a minha filha teve uma liminar. Quando, em meados do ano passado, a Golden entrou nesse processo, né, de vai recuperar, não vai recuperar, a Mil ia assumir a carteira, depois a Mil não ia mais assumir a carteira. As profissionais que atendem minha filha, tirando a conduzir, que continua recebendo, mas as profissionais que atendem minha filha estão há mais de 1 ano sem receber. E não pararam de atender a minha filha. Não pararam. Estão há mais de 1 ano. Em confiança, em afetividade. Afetividade pela minha filha e confiança de que
elas vão receber porque nós temos o processo, porque nós estamos executando e tal. Então, eu tenho um problema muito sério com uma mãezinha que é minha cliente em advocacia social, que na segunda-feira eu tenho uma reunião com a clínica que atende ela em Itaipuaçu, porque eles vão me comunicar, eu já sei que eles vão, eu consegui uma liminar, a clínica vinha atendendo, não estava recebendo da Unimed, tá? Unimed Ferge. Eu falo abertamente que eu não tenho rabo preso com plano de saúde, tá, gente? Eu meto malha em plano de saúde mesmo. Eu consegui, e o que começou a acontecer? Eles começaram a ter ruído. A mãe, a criança estava sendo atendida e a clínica. E a clínica continuava atendendo mesmo sem receber, mas pedia à mãe determinadas... Olha, compreenda, a gente está com muitas questões assim. As clínicas estão passando por isso de forma ostensiva, não é uma exceção. A regra hoje em dia é não receber de forma irregular. E eu conversei muito com ela. Por favor, fulana, cara, você tem que desenvolver uma relação próxima. Você precisa fazer isso. E ela batendo de frente, com esse tipo de postura que a Dani estava descrevendo, sabe? De tudo a ferro e fogo. Eu falei, cara, mas eles vão receber, um dia eles vão receber. Eu falei, imagina o que é você trabalhar sem saber que dia você vai receber. Entendeu? Imagina. E também se vai receber, porque Exato. o processo pode dar errado. Pode dar errado, é uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade remota, mas é uma possibilidade. Resultado disso tudo. E outra coisa, eles não são da área do direito para também ter essa certeza que às vezes a gente vê, olha, o direito tá ali claro. Ela ela continuou numa conduta imbatível, tivemos uma reunião, ela, o pai, né, do meu clientinho, a clínica, a dona da clínica, que é uma médica, o marido dela, e eles foram muito receptivos, enfim. Resultado disso tudo, o dono da clínica entrou em contato comigo, olha, você poderia vir conversar conosco, até pela relação que eu desenvolvi com eles. Segunda-feira agora eu vou conversar com eles, eu já sei que eles vão falar, olha, eu não quero, eu não vou mais ficar com essa criança nessas condições, porque tá me dando aborrecimento, porque tá sendo desgastante, a gente não tá emocionalmente. recebendo. A gente não tá recebendo. E acaba que é desgastante emocionalmente também pra criança. Sim. Que por mais que, não é a criança, mas é muito difícil que a criança não saiba que está havendo esse embate. Que acaba que a criança ouve, percebe reações, percebe que o comportamento da pessoa está diferente. Isso. Nós, como pais, mães atípicos, assim, a gente tem um comportamento naturalmente mais combativo. Porque a gente está ali lutando uma batalha. Mas a gente tem que ter esse filtro. É o que eu sempre falo, não é? Eu trabalho muito isso com as mães que eu atendo, que a gente não pode ser sempre tão bélico, porque eu vejo, ainda falando sobre a temática da escola, como uma trilha de parceria entre família, com os profissionais de saúde que atende, né, e os pais, muitas das vezes é porque a gente, como mãe atípica, a gente está muito cascuda, está cansada, né, de apanhar. Apanha da saúde, quando não tem uns laudos bons, quando não tem atendimento adequado, os tratamentos, chega na escola, não tem mediador, quando a gente precisa, logo de início. Então, a gente já está acostumado a ter sempre aquelas negativas, a gente já recebe não constantemente. Então, às vezes, a gente está cansado, calejado de só receber não. E a gente precisa mudar esse nosso pensamento, porque às vezes o profissional que está do outro lado, ele está receptivo, e eu vejo isso da minha experiência com a escola pública, porque meu filho também estuda em escola pública da rede municipal de onde eu moro, e muitas das vezes eu vejo a direção, toda a coordenação pedagógica de mãos atadas, porque não depende só deles, eles fazem solicitações, eles solicitam, e muitas das vezes aconteceu com meu filho, ele não tem ainda um laudo, um diagnóstico de autismo, ele tinha TDAH, e para todo mundo sabe que o TDAH, em tese, não dá o direito ali ao mediador. Isso. Mas não a tá escola explícito. percebeu que ele precisava Então, eu cheguei na escola no primeiro ano, vindo do pré, né? Então, ela falou assim, não, mãezinha, mas você sabe que ele não tem direito, né? Porque a lei me veda, então tem que ter diagnóstico, tem que ser deficiente, ou autista com diagnóstico, tudo bem. Eu cheguei muito armada. Mas ao mesmo tempo, eu pensei, tá bom, então vamos esperar, vamos começar o ano letivo? Vamos aguardar um mês, 30 dias, 60 dias de aula. Aí a gente volta a ter essa conversa se vai ser preciso um mediador ou não. Então eu vi, naquele momento, que a escola percebeu
que, ainda que sem diagnóstico, Ó. ele precisava de um suporte. Então, eu vejo que na escola do meu filho teve uma empatia. Não é uma empatia. Não é obrigatório, eles não têm, assim, tacitamente a obrigação, mas quando ele viu a necessidade daquela criança, que para ele ter a inclusão, para ele participar, ele precisava de algum momento de um suporte fora de sala para ele se autorregular. Ele precisava de uma sala de recurso que inicialmente ele não conseguiu, porque ainda não tinha um diagnóstico. Mas quando veio o diagnóstico, a escola já estava com um pé adiantado. E hoje, depois de... meu filho está no 5º ano, desde o 1º, então eu tenho uma relação hoje com a escola, com a coordenação, com a equipe pedagógica, e quando acontece alguma coisa, como semana passada a gente teve um probleminha, eu já falo, opa, vamos marcar uma reunião com toda a equipe pedagógica? A diretora já, opa, vamos. Aí vem todo mundo. Vem o orientador pedagógico, vem a professora, vem a mediadora, vem todos, porque eles percebem que tem em mim uma parceira que não vou chegar lá armada a ponto de meu filho estar em uma crise, se envolver em brigas na escola por uma crise sensorial, que é onde ele pode agredir alguém, que já aconteceu. Então, eu não vou recriminar a escola. E a escola sabe que em casa tem uma parceria que ele não vai mandar ele para casa com um monte de atividade que ele precisa fazer para desenvolver, né, para continuar a aprendizagem da escola. Então, sabe que tem uma parceira. E eu vejo e oriento isso aos pais, meus clientes, amigas, minha rede de mães atípicas, porque a gente meio que é quase que uma seita, né, porque a gente se ajuda muito. Então, eu sempre convido para as mães... vamos pisar um pouquinho o pé no freio, porque eu acho que está todo mundo meio que sobrecarregado. Os pais, por ter dificuldade em todos os acessos a todos os direitos. A escola, porque está cada vez mais sobrecarregada, porque tem mais diagnóstico, mais laudos, e a demanda parece que aumenta muito com relação ao que lhe é concedido. E a sociedade precisa ter um pouco mais de empatia com todos, com as famílias, com as crianças, com os profissionais, porque eu acho que, no final, está todo mundo no mesmo barco, precisando do mesmo auxílio, e que precisa de um certo acolhimento para conseguir ver êxito no desenvolvimento da criança, que ali parece que é a bola, que está indo para lá, está indo para cá, está indo para lá, está indo para cá. Os pais precisando de ajuda, os profissionais muitas vezes querem ajudar e estão de mãos atadas. Então, eu vejo que parece que a gente precisa, sim, estar em parceria, e a rede de apoio, ela é extensiva. Ela começa em casa, ela parte até do vizinho que compreende aqueles gritos, aquelas crises que a gente não está batendo, matando nosso filho, entendeu? Você só não deu a banana no potinho rosa. Ele queria... não recebi a polícia, Exatamente. O conselho tutelar, graças aos Ele vizinhos só não queria tomar banho. entendem Ele só a não minha queria tomar vida. banho, entendeu? Os vizinhos... Que todo dia ele briga porque não quer tomar Os banho. vizinhos também acabam sendo uma rede de apoio que não te denunciam por nada ilegal já que não há na sabe que tua casa, porque exatamente. sabe que aquela criança... Pelo menos não então, atrapalha, né? então, assim, vai pros profissionais que só atendem de seu não filho, atrapalhar já tá de a boa. escola. Então, eu acho que todo mundo precisa montar essa parceria, porque senão não flui. A gente perde muito tempo transferindo as responsabilidades, as culpas, e enquanto a gente poderia sentar, ouvir mais e falar mais, porque ainda é o melhor caminho, o diálogo, para tentar. Se não der certo, a gente vai para a pancada mesmo, processa mesmo, aciona o Ministério Público, Conselho Tutelar, leva todo mundo. Mas enquanto a gente dá para conversar, a gente conversa, porque o judiciário está tão sobrecarregado que a gente precisa primeiro tentar esse diálogo para evitar, porque a gente sabe que quando chega no judiciário é tudo tão moroso. Pra quê? E às vezes vale mais um mau acordo que uma boa briga, né? Exatamente. Exatamente. Eu ouvia muito isso do meu professor de processo civil. Ele falava assim, olha, se você tem um bom direito, faz um acordo. Se você tem um mau direito, provoca uma demanda. Porque o resto o judiciário vai fazer por você. Então, eu só me permito, Sara, discordar em uma pequenina questão. À vontade, a gente está aqui para discutir. Não acho que estamos no mesmo barco. Infelizmente, quisera todos estarem no mesmo barco. O que eu percebo é que, mesmo não estando todos no mesmo barco, a AFRA, do barco que ela está, ela tenta colocar o máximo que pode gente dentro do barco com ela. Uhum. Sim. Entendeu? Assim, um pouco. Do barco em que eu estou, não é o mesmo barco que a AFRA, mas eu procuro puxar mais alguém. Assim, ela pode estar numa lancha, eu estou numa canoa,
mas eu acho que dá para carregar mais alguém, bora comigo? Eu acho que, ainda que a gente seja pessoas diferentes, em locais diferentes, com oceanos distintos, Tem o como nosso sempre horizonte ajudar é o alguém. mesmo. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas os nossos barcos são diferentes. Eu acho que eu fui Não, errei na expressão. Não, Porque sua, quando eu sua falo expressão mesmo foi barco, boa, foi boa. Eu acho que a sociedade, ela precisa ir para a mesma direção. E eu acho que, às vezes, a gente, como mãe atípica, a gente se coloca muito numa posição egoísta que parece que só a gente quer o bem para o nosso filho, ou então para o filho de alguém. Quando, muitas das vezes, às vezes, a pessoa só não sabe como contribuir. E é ignorância mesmo. É o desconhecimento da Sara, questão. não foi nesse sentido que eu quis falar, não. Ela só quis fazer uma outra reflexão em cima Por que eu tô fazendo uma reflexão? Não é sobre nós. Nunca, não é mesmo sobre nós. É sobre o que eu estou tendo, acho que a oportunidade de ver e que eu não tinha a menor noção que existia. São lugares que eu tô indo e que eu acho que se eu estou pisando em determinados lugares é porque eu acho que existem coisas que eu acho que eu posso fazer ali. Sim. Se hoje a gente está aqui com um microfone, não é porque é legal fazer, você não tem mais o que fazer na sua vida, não. Eu acho que a gente pode ser porta-voz, a Sara pode ser porta-voz de várias mães da escola do filho. Não é só sobre o filho da Sara, a Sara pode botar mais alguém no barco dela. Entende? Assim, a gente está aqui porque nós somos canal motor, a gente pode trazer gente com a gente. Não foi à toa que eu conheci a Priscila. Poxa, que coincidência a Afra. Peraí, mas a gente tem uma pessoa que liga a gente, que não tem nada a ver com a associação a qual fazemos parte. Por incrível que pareça, a gente tem uma conexão que é minha de infância, a Camila. Né? Então, tem coisas que me conectam à Afra, que não é a mesma conexão que faz comigo com a Priscila, mas eu e você, a gente fala mais ou menos sobre a mesma dinâmica, que são filhos em escola pública. Então, são pequenas coisas que a gente vai avaliando. Peraí, eu me encaixo com você nesse ponto, com a Afra nesse, com a Priscila nesse. E olha só, aqui a gente se conecta. Mas tem tanta gente aqui precisando de ajuda, eu troco com você nesse aspecto. Mas tem gente precisando. O que a gente pode fazer? Ainda que nós não somos mulheres maravilhas, e nem quero ser, tá? Eu tô livre dessa culpa. Mas eu acho que a gente ainda pode tentar fazer alguma coisa mínima que seja. Acho que o grãozinho de areia que a gente conseguir fazer pelo outro, eu já me sinto, eu me sinto maravilhosa. Olha, me faz bem, tá? Porque eu esqueço que a criança que hoje fez uma conquista imensa e amanhã fez caramba. O viver com propósito, o luto de amanhã, eu acho que para mim já foi validado questão, pela conquista de hoje. Para mim, né, as pessoas, pelo menos comigo, eu tenho uma tendência natural minha de viver muito acelerada, em todos os sentidos. Eu tô sempre, né, faz alerta. Aqui, faz ali. Eu advogo de forma ostensiva. A minha advocacia é uma advocacia muito artesanal ainda. Eu gosto de ter contato com meus clientes, enfim. Mas eu tenho essa questão, eu gosto de acompanhar a rotina das minhas filhas, né? Eu tenho as minhas atividades de cunho intelectual e tal. E as pessoas falam assim, cara, não é possível. Eu escuto até dentro da minha família mesmo, desacelera, você vai dar. Pra que estudar mais? Você já estudou tanto. Pra que? Chega. Você não para de inventar moda, para de inventar moda e tal. Já tá trabalhando com uma advogada, pra que ficar fazendo mais outra pós, outra faculdade? Isso, exatamente. Eu escuto isso de forma muito constante. Mas quando eu acredito muito nisso, quando você entra no flow, você tá trabalhando com o que te traz propósito. Cara, você não sente. As pessoas falam, pô, você trabalha no domingo. Você vê como trabalho? Não vejo. Não vejo como trabalho na acepção, assim, né, usual. Pesado. Né, como as pessoas não têm. me traz peso, carga. Não me traz. E eu acho que até pra mãe atípica, a gente precisa... Eu preciso de uma válvula de escape. fazer algo pra gente. Isso. Porque eu falo sempre, a mulher, ela já veio meio que pra servir, né? Já tá intrínseco na gente, enraizou em algum momento ali da evolução. O patriarcado é violento. O patriarcado é violento. Ser sutil. Então, a gente precisa ter algo pra gente mesmo, pra gente se satisfazer, sentir-se útil, ver que a nossa vida não é só pra servir
cuidar, É. mas também para que a gente possa se cuidar, o autocuidado. Eu tive experiências assim sobre o autocuidado, assim, a Afra já conhece a situação, mas que quantas mães atípicas se abandonam, vivem o auto... Primeiro são abandonadas, depois elas continuam no autoabandono, entrando no limbo que a vida da gente meio que vira só um propósito, cuidar dos nossos filhos, e a gente se esquece do autocuidado, da saúde emocional, verdade. da saúde física. Eu acho que eu só vem fui olhar no depois. espelho quando as crianças tinham 3 anos e alguma coisa. Eu não lembrava que tinha espelho na minha casa. Depois que eu fui, gente, eu tô me olhando no espelho. Isso é Não, chega um tempo que eu fugi do espelho. Não, eu não olhava. Eu não olhava no espelho. Depois que eu me liguei que eu não tava olhando Isso é no desumano. espelho. É questão de saúde pública, na verdade. Isso é uma das coisas que eu bato demais. Porque o que está acontecendo hoje, e a gente escuta notícias esporádicas, é tragédia anunciada. Isso vai se não as pessoas estão muito Se não houver um cuidado com a mãe, porque a mãe se preocupa demais com o filho. Isso. E, assim, você não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. E aí ela passa a atenção dela toda pro filho e se esquece. E essa Ela falta se esvai, de ela se cuidado esvai. tanto acaba prejudicando a saúde física quanto a mental. E aí entra nessa problemática que você vai falar. Muito, muito. É um tipo de coisa que eu fico muito chocada com esse tipo de notícia. Como foi agora no final do ano passado, a gente teve 2 casos de mães que as duas mataram os filhos uma tentou cometer o suicídio, não conseguiu. Foi salva, assim, com sinais vitais muito fracos e tal. E a outra obteve êxito, né? Matou o filho e se matou. E aí as pessoas falam assim, meu Deus, mas como e tal. E também muitas notícias que a gente vê de autistas severos que não tiveram intervenção precoce, que não tem acompanhamento, não tem tratamento. Ai, olha que coisa desumana. Encontraram esse jovem de 20 e poucos anos acorrentado a uma cama. As pessoas não têm noção que é um autista severo. Sem tratamento, sem medicamento, ajuda, sem rede de apoio, sem nada. A gente está falando aqui, a Dani mesmo trouxe esse exemplo, como o filho dela, ainda pequeno, tem uma força absurda. Minha filha de 6 anos tem uma força absurda. Se eu não tenho um preparo físico e mental, eu não sei como ela vai evoluir, como é que as crises dela vão evoluir, como é que ela vai conseguir se autorregular e se ela vai conseguir se conter. Então eu tenho que estar preparada para esse tipo de situação, inclusive com acompanhamento e intervenção medicamentosa, em termos de terapia, porque se eu identificar que ela vai precisar de uma medicação X ou Y, até hoje, ela não se trata com medicação de tarja preta, mas se for necessário, eu tenho que ter um médico ali, mas aí estamos falando do quê? Não, eu não vou mentir, tá? A medicação do Alonso não tá equilibrada. E é bom esclarecer que quem às vezes está escutando que não entende, acha que é o seguinte, eu aguento sair na mão com aquela criança, com aquele adulto. Só que o seguinte, parabéns. Quando a criança está em crise, você não tem que bater na criança, você tem que proteger para a criança pra ela não se machucar, porque ela vai bater com a Exatamente. cabeça na parede, ela vai se morder, te que a morder criança em crise, ela se machuca e te machuca. E o término da crise, a gente tá acabado. Tá no chão chorando junto com a criança. Isso. Porque a gente... Por que você deitou no chão no casamento do seu irmão? Você não tem que deitar no chão com seu filho, garota. Não, eu vivi isso muito com o Isaac. Depois, quando a gente apanha do filho, É terrível. Ô, Daniele, você não tem que apanhar do seu filho, não, senão ele vai te matar. Eu tomei uma cabeçada da minha filha uma vez. Corte no Na lábio, boca. a criança se Fiquei com a boca machuca. desse tamanho. É... E o que você doloroso. sente na hora sobe uma raiva e você ainda tem que ter esse autocontrole. E depois... Não, E eu depois? vou te ser sincera, não. Vem a culpa. Não. Às vezes, no começo, na minha inexperiência, eu me sentia culpada, porque eu precisava eu me sentia culpada porque às vezes eu não conseguia contê-lo, e muitas das vezes por desequilíbrio emocional eu exigia dele uma coisa que ele não conseguia me entregar. Então, por exemplo, eu esperava que ele entendesse, eu estava explicando que não pode bater, não pode morder, não pode chutar, aí eu pesava a mão, Não é o momento às que ele vezes vai entender. gritava. Então, quando passava, a gente percebe que pesou, que exagerou. A gente, embora conhecesse a questão, a gente
né? Poderia ter ponderado. Sempre a gente poderia ter feito melhor, né? Eu Sempre. tenho. Mas assim, sempre poderia. a gente acha. A gente acha, só que a gente sabe que a gente deu o nosso melhor. É que arquiteto de obra pronta é fácil. É fácil. Quando você Quero já olha ver. o projeto e fala, eu não colocaria essa parede nesse lugar. Mais Isso uma aqui vez, ficaria parabéns. mais bonito no outro Isso, lugar. É isso. fácil. É, Só que na hora que parabéns. você tá ali com a planta na mão, Vive que o é BO no complicado. nosso lugar e muito critica. Olha, uma das coisas que eu devo muito à análise, né? E à psicanálise que eu faço há muitos anos, até antes mesmo de me tornar mãe, tem um conceito de Winnicott, que é um psicanalista, que diz o seguinte: você tem que ser uma mãe suficientemente boa. Não perfeita, suficientemente boa. E eu me pego muito nisso. Isso é o suficiente para você criar qualquer criança, qualquer indivíduo. Suficientemente boa. Você tem que prover o que for adequado, fazer o que você dá conta de fazer, e o resto. Aí eu costumo falar, eu costumo inclusive brincar. Da mesma forma que eu hoje tenho autonomia e consigo pagar a minha terapia, eu faço voto que as minhas filhas paguem a terapia delas para lidar com os problemas que eu eventualmente possa Causar. ter causado. Assim como eu lido com os que a minha mãe me causou. É tipo isso, né? E de resto tá tudo certo. O que você deseja para elas? Autonomia e que elas ganhem dinheiro suficiente para pagar pelo menos a terapia. Porque, mas você vai ficar... Minha mãe fala muito, porque minha mãe foi uma pessoa que sofreu muito, porque minha avó trabalhava muito. E aí ela me vê trabalhando muito, e a minha mãe foi dona de casa, ela me vê trabalhando muito, suas filhas estão sentindo sua falta. E quando minhas filhas me perguntam, mamãe, você vai trabalhar? Por que você vai trabalhar? Porque eu gosto. Não tem essa de eu tô trabalhando para comprar brinquedo para você. Eu trabalho porque eu gosto. Trabalhar é bom, eu gosto. É uma delícia trabalhar. Você gosta de trabalhar, mamãe? Gosto. Eu quero que minhas filhas cresçam com a noção de que trabalho é um negócio bom. Não se trabalha para alguma coisa, se trabalha por se trabalhar. É um fim em si mesmo, né? E aí eu saio de verdade. Você sabe aquele negócio? Todo mundo já passou por isso. A criança, você tá saindo e a criança tá... Não vai, chorando. Ai, não fala sei não. o quê. Você, A na minha hora mãe. dá aquele aperto. Mas eu penso assim, eu tô sendo suficientemente boa. E o que não for... elas vão A pagar sua terapia. mãe, sabe o que eu lembro dela? E quem cuida da avó? É. E quem cuida da avó? Aí é onde eu lembro da minha mãe. Eu também não poderia deixar a minha mãe com os dois. Não teria a menor condição. Então eu fui para minha mãe de coração, que é a Neuza, e entreguei o Alonso, que eu sei que tá feliz da vida, andando de cavalo, fazendo a ecoterapia dele com o David, e tá lá animadão, porque se os dois entram em atrito, a minha mãe com 71 não consegue. Nem a gente às vezes dá Apartar. conta, cara. Então, Né? A gente dá conta, a gente só a gente não, dá conta. não, eu não dou conta E também. eu achei não. o máximo, a Dani tava comentando como é que ela saiu de casa pra ir pro aeroporto, pra vir pra cá. Minha mãe não podia nem saber que eu tava ali já esperando o transporte pra vir pro aeroporto. Eu tô ouvindo, e ela no telefone comigo, volta aqui, que a Alicia tá chorando, pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, respira, vai dar tudo certo. E de vez em quando a gente precisa fazer isso mesmo, né? Mas então, Porque eu sou senão muito a gente de vez em Não, sempre. Eu acho que eu tenho uma. Eu descobri que eu sofro de cegueira seletiva. Não, e foi interessante quando eu descobri. Quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, começam, com quantos anos ele andou? Você achou que teve algum atraso? E eu falei assim, gente, eu não lembro, mas não lembro. Deve ter umas 3 semanas, eu estava olhando algumas fotos antigas e vídeo, aí tem um vídeo que a Alicia tá andando para lá e para cá, Alonso tá meio que se engatinhando, não conseguia ficar sentado, não era nem uma minhoca e nem uma centopeia, não era nada ali, e não falava, e eu falei assim, Alicia para lá e para cá em pé, o garoto ali sentado, gente, olha ali, tá clássico, tá na cara, tá descarado. Aí eu lembrei que eu tinha comprado um andador pros dois, né, um para cada, e que eu falava assim, gente, eu tô atrapalhando, prejudicando as crianças a andar, que eles não botam o pé no chão, os dois estão andando com a ponta do pé, mas tudo isso eu apaguei da minha cabeça. E eu respondi direito no questionário, mas não impactou nada, não prejudicou em nada, o laudo tá direitinho, com psiquiatra, neuropsiquiatra, mas assim, na hora eu lembro nada. E eu parei sem saber que tinha UTI, vai dizer que eu nunca vi UTI neonatal. Não. Mas eu falo, às vezes é bom, tá? E agora a gente vai se encaminhar já pro final.
Nem parece, mas já estamos aqui há mais de uma Passa hora. rápido, né? Poxa. E eu vou pedir pra Afra deixar um recado pras mães que estão nos assistindo. E muitas vezes passam por uma realidade, uma dúvida. Eu sei que ela é boa nisso. E aí passa um conselho, uma palavra de inspiração pra uma mãe que às vezes está naquela dúvida assim, será que eu procuro um diagnóstico? Será que eu não procuro? Então, com relação a essa questão especificamente, sempre, negação nunca é o caminho, né? Se você está identificando, existem marcos no desenvolvimento infantil que têm que ser observados, que não existe esse negócio de cada criança tem um tempo, né? Dá uma sensação desesperadora de que você é um extraterrestre, que aquela situação é só com você vai se perguntar, você vai se culpar, ai Deus, por que comigo? Mas a realidade, e aí eu vou ser execrada por isso, mas eu vou falar, eu já vi várias pessoas assim, muito aborrecidas com esse tipo de colocação, mas eu vou falar. A gente vive uma realidade epidêmica, não porque o autismo não é uma doença, a questão não é essa, mas a gente está falando de uma questão de números que a gente não tem a menor noção. A gente tem uma referência, que é a referência americana, né? No Brasil não tem um censo a respeito disso. Então, a última coisa que essa mãe está é sozinha, né? Você está dentro de uma realidade que se delinea cada vez mais e mais comum. É cansativo, é desgastante. Sim, você não tem que se sentir culpada por estar... por não estar querendo viver aquilo ali, é absolutamente natural. De vez em quando, com um filho típico, você de vez em quando já fala, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar o meu burrinho, né? Com uma criança neuroatípica, é absolutamente comum você sentir isso, esse desgaste, eu costumo brincar assim, gente, eu vou ali comprar cigarro e já volto, sabe? Mas procure e peça ajuda, né? Procure e peça ajuda. Muitas vezes você vai encontrar ajuda onde você nem imagina. Você vai se informar, porque a gente acaba ficando PhD em autismo, em tratamento, em escola, sem querer, né? Eu nessa seara do direito de saúde, especificamente, eu sou muito nova. Eu sou advogada há 15 anos, apesar de só ter 24 anos, né? Mas eu sou muito nova, eu me tornei especialista nisso por necessidade, por buscar, por ser, né? Uma pessoa que, enfim. Mas é uma realidade muito comum. Tem muita gente boa por aí militando e para prestar ajuda. Eu sou uma pessoa que estou à disposição, sou muito acessível, sou completamente acessível. Sempre tem um momento, sempre tem um tempo. Se precisar, chama no direct, eu respondo todo mundo. E assim, a mensagem final é numa coisa que eu acredito, e me desculpe se alguém aqui não compactua da mesma religião e relação que eu tenho com Deus e não acreditar em Deus, mas Deus não dá fardo maior do que a gente pode carregar. Também concordo. E Sara, pra mãe que já tem o diagnóstico, deixa uma mensagem para essas mães, de força, de inspiração, o que você quiser. Olha, eu sei que cada criança desenvolve com os seus tratamentos do seu jeito. Então, a gente costuma viver sem a perspectiva de fazer projetos para os nossos filhos. Mas, hoje, depois de 6 anos com o diagnóstico e com o tratamento, com a intervenção devida, eu já vejo muito desenvolvimento do Isaac de 4 anos para o de 9. Então, se você já tem um diagnóstico, persista, não relaxe, porque às vezes, com a correria do dia a dia, às vezes a gente acaba relaxando porque está muito bem encaminhado, mas olhem para os filhos de vocês e vejam que não é o que ele não consegue fazer, é o que ele já consegue fazer, o que ele já consegue te entregar, mas o principal é como ele se sente como um ser humano individual, porque vendo o Isaac hoje, com a autonomia que eu não esperava quando ele tinha 5 anos com um diagnóstico, que ele conseguisse, aquela coisa de a gente não ter mais expectativa, hoje ele superou as expectativas. Então, os nossos filhos não são o diagnóstico que eles recebem. Eles podem entregar muito
Então, não se sinta enlutado de pensar que nunca vai conseguir fazer isso, porque ele pode ser que nunca faça aquilo que você espera, do jeito que você espera, mas ele pode atingir de outras formas. Ele vai dar uma entrega de maneira que não vai satisfazer aquilo que a gente esperava, mas talvez muito maior, e que eles se sintam satisfeitos, realizados e felizes, porque vendo o desenvolvimento do Isaac hoje com 9 anos, a gente acompanha e a gente escuta uma frase clichê que fere a gente como mãe, mas ele nem parece autista. Clássico. Então, isso um dia já me feriu, e hoje em dia não me fere mais, e pelo contrário, eu falo, ele não parece autista, porque a gente interviu e vem intervindo. Intervindo, e não vai parar de intervir até que ele entregue o máximo que ele consiga dentro daquilo que ele se dispõe a fazer. Porque hoje ele não gosta de escrever, mas ele dá uma palestra para você de tudo que ele escuta. Então, a gente precisa parar com aquela perspectiva de querer que ele faça igual todo mundo faz. Não, seu filho vai fazer aquilo que ele sabe fazer, quando ele conseguir fazer, e da maneira que ele se sinta satisfeito como ser humano. Então, é isso, mãe. Eu sempre falo. Olhe para o seu filho como um indivíduo capaz de tudo. Porque o limite para a pessoa com autismo, ele não existe. Então, trate ele como uma criança típica, entregando tudo aquilo que a sua tipicidade exige. Porque no momento certo ele vai desabrochar e você vai ver o quanto a gente até, por não querer criar expectativa, subestima. E eles sempre vão superar as nossas expectativas. E Dani, qual a reflexão que você traz para finalizar o nosso podcast? Eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu achava que não era a hora, que não tinha um tempo. Eu sempre adiava essa viagem que é ser a maternidade. E aí, do nada, Deus realizou meu sonho, assim, de uma forma espetacular, que eu sempre brincava. Se eu fosse ser mãe de 2, tinha que ser tudo numa cajadada só. E Deus, como me ama muito, Ele me mandou 2. Um casal espetacular que eu sou apaixonada. Eu amo. Eu já sabia que o nome do meu filho ia ser Alonso. A Alicia veio o complemento. Assim, o Alonso eu já tinha certeza que ia rolar, sabe? Então, assim, eu amo meus filhos. Eu amo muito. O fato de serem autistas ou não, tô nem aí. São parte de mim, eu compreendo. Aliás, eu passei a me compreender mais depois deles. Aí isso já é uma outra história, mas a Daniele, ela basicamente a Daniele antes e depois, né? Você tem que entender. DA antes e depois dos gêmeos. Porque eu sou basicamente a construção do que eles me fizeram ser. E eu acho isso tudo muito legal, porque eu voltava do trabalho no metrô e falava assim, gente, não é possível que a vida seja só isso. E hoje eu vejo que é isso, construir um mundo melhor. Tá bom. Tudo isso. Gente, eu não tô pronta, eu tô vivendo todo dia, aproveitando cada loucura que é esse negócio de ser mãe atípica. Mas é isso, um dia eu choro, outro dia eu tô feliz e outro dia eu tô dando gargalhada porque eu sou copinho cheio. Pode vir que eu não tô nem aí. E assim encerramos mais esse episódio do nosso PCDcast. Esse foi um papo com a Afra Rafaela Vieira, Sara Medeiros e Daniele Sereno. Muito obrigada pela presença das 3 e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Princípio do melhor interesse da pessoa com deficiência. Uma obra inédita e essencial para o direito da pessoa com deficiência. Um princípio fundamental para garantir decisões que respeitem a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência. Mais do que uma teoria, esse princípio precisa ser compreendido, aplicado e defendido. Se você atua com inclusão, direito ou políticas públicas, essa leitura é para você. Disponível em livro e curso. Link na descrição do vídeo.